Espero que você esteja bem. É mais um programa Igreja Presente chegando para você que está em todo o nosso Brasil, aqui pela Rede Século XXI, com o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, aqui na Arquidiocese de São Paulo, onde ele é arcebispo. E mais uma vez, Dom Odilo, eu quero agradecer esse carinho que o senhor tem com o povo de todo o Brasil para nos receber aqui e falar para esse povo. Com muito prazer, uma saudação a vocês todos e desejo que vocês tenham um momento agradável, um momento proveitoso nesta nossa conversa, em que nós procuramos refletir sobre algum aspecto da vida da igreja, da vida da sociedade, para também fazermos, notícias, mas não só notícias, mas também informação e formação. Claro, eu quero começar usando esse jornal da Arquidiocese de São Paulo, que é o jornal O São Paulo, né? Para você que está em várias localidades desse nosso Brasil, às vezes não teve a oportunidade de receber esse jornal na sua casa, na sua comunidade, mas o povo de São Paulo recebe. E tem informações maravilhosas, que não só da Igreja Católica, da igreja local, da Arquidiocese, mas informações até de outros assuntos que formam a família. E eu quero falar sobre um assunto que está aqui nesse jornal, Dom Odilo, que fala do senhor como missionário. Vou falar dessa maneira, o senhor esteve visitando lá o município de Óbidos, lá no Pará. E olha só como a matéria começa. O rio Amazonas desce caudaloso e parrochento até fazer curva à altura de Óbidos, no oeste do Pará. Ali se estreita e se aperta contra uma falésia alta e escorre apressado e revolto, até alargar-se novamente e continuar seu rumo à foz do Atlântico. Uma semana lá no Pará, Dom Odilo? Uma semana no Pará, no coração da Amazônia. Eu fui, sim, visitar o bispo de Óbidos, da Diocese de Óbidos, que foi padre aqui em São Paulo, um bispo franciscano, se chama Dom Johannes Bernardo Ballmann, ele pelo povo é chamado Dom Bernardo, e até há 5 anos ele foi frade franciscano aqui do Convento de São Francisco, no centro de São Paulo, e o Papa o nomeou bispo missionário lá da Diocese de Óbidos. Era ainda a prelazia de Óbidos, agora desde 2012 a Diocese de Óbidos, e ele está trabalhando maravilhosamente lá. Fui ver, fui conhecer um pouco do trabalho, um pouco da Diocese de Óbidos. E é isso que eu quero saber, o que o senhor encontrou nessa igreja, nessa comunidade, porque uma coisa é viver na Arquidiocese de São Paulo, essa selva de pedras que é aqui, não é? Essa população que corre. Mas e o Pará, o que o senhor encontrou lá dessa igreja tão missionária? Bem, faz bem a gente sair um pouco, né, da selva de pedras, estar em contato com a selva da natureza. E ali, naturalmente, é a Amazônia com todas as suas riquezas e todas as suas expressões. Estamos nos trópicos, o rio Amazonas, Óbidos fica à margem do rio Amazonas. O rio Amazonas é imenso, é inimaginável para quem não viu como é grande e quanta água tem. E no período da cheia ele se espraia, floresta dentro, há larguras que não dá para imaginar que seja ainda um rio, parece um mar, há larguras às vezes de 40, 50 quilômetros, agora no período da cheia. E naturalmente a natureza é bonita, é exuberante, é fantástica. Por outro lado, é uma diocese que tem uma história já bastante antiga. Sabe que Óbidos foi fundada praticamente na mesma época de São Paulo, quando os primeiros portugueses começaram a adentrar o rio Amazonas, já procuraram colocar ali o pé em alguns lugares, colocar fortificações para defender o território. E aí nasceu Óbidos no século XVII, portanto já tem bastante tempo. Como povoação, ali era território de indígenas naturalmente, e pouco a pouco aquilo lá começou a mescla naturalmente, e os missionários foram chegando logo. Primeiramente eram missionários jesuítas, depois missionários franciscanos, capuchinhos, finalmente missionários do clero secular, e agora de novo, desde os anos 1950, missionários franciscanos. E também os 3 bispos da Diocese de Óbidos, 3 bispos que já teve, são e é agora também franciscano.
Então, há uma história bonita também da vida da igreja, dos missionários, que se descobre indo para lá. Para nós que vivemos aqui longe, a Amazônia parece uma coisa genérica, né? E quando se chega lá, a gente percebe que há muita variedade, muita história, muita riqueza humana, riqueza cultural, muita diversidade de situações que a gente vai conhecendo. E eu, em uma semana, não é que a gente pode fazer demais, mas muita coisa deu para ver. O que chamou mais a atenção do senhor nessa uma semana, Dom Odilo? Alguma coisa que lhe marcou? Desta vez, eu fiquei observando muito mais justamente a presença do homem, da pessoa e da igreja, no meio desse mundão, né, exuberante da Amazônia, e como o homem consegue conviver e se adaptar naquele mundo, de um lado belo, de outro lado também inóspito, difícil. O clima é terrível para quem não está acostumado, mas vai se acostumando, né? E vai se vivendo. Então, há muita história, muita riqueza humana ali, e também muita riqueza da igreja, que durante muito tempo, geralmente, o interior de toda a Amazônia contou com a presença da igreja como única organização que fazia, de fato, acontecer alguma coisa lá, quer no campo da educação, da saúde, da assistência, de toda maneira, de todas as formas à população. E, claro, a formação religiosa, a promoção de situações culturais. Isso continua em grande parte também hoje. A presença da igreja, através das dioceses, das paróquias, através das organizações missionárias, é muito forte e faz muito pelas populações. É claro que hoje o Estado assume e tem que assumir muito, porque a população da Amazônia hoje está muito concentrada nas cidades, né? O estado do Amazonas, que é imenso, concentra 2/3 da população na cidade de Manaus. Na cidade de Manaus. O Pará já está um pouco mais diversificado, né? Belém é grande, mas a população está bastante mais espalhada, porque o leste e o sul do Pará já foram bastante também desmatados e povoados, há muitas cidadezinhas, então a concentração da população não é só na capital. Porém, nas cidades grandes, portanto, hoje os governos são mais desafiados a fazerem o seu trabalho, mas nos lugares menores, interior, ainda continua muito dependendo do trabalho da igreja. A Igreja da Amazônia é uma igreja rica, produtiva, uma igreja que o Papa Francisco está muito atento, pedindo para que a Igreja do Brasil dê mais atenção do que ela já tem dado, não é? Tanto é que o cardeal Umes tem trabalhado efetivamente na Amazônia para que essa igreja continue produzindo frutos, Dom Odilo. É verdade, e é uma das preocupações, sim, do Papa, mas também nossa, de bispos, da conferência, de dar todo o apoio a quem está na Amazônia, trabalhando na Amazônia, para que possam continuar a fazer o seu trabalho e aí melhorar ainda essa presença do trabalho. Basta dizer, por exemplo, que em toda a Amazônia não há nenhuma universidade católica. Não há nenhuma universidade católica, coisa que, portanto, que leva a pensar, né, que é preciso, não só para a universidade, mas em tantos outros aspectos, a igreja precisa aprofundar, ampliar, melhorar ainda mais a sua presença. Nós temos um trabalho de intercâmbio das dioceses do centro-sul do Brasil, que ajudam as dioceses da Amazônia, envio de missionários, inclusive de meios, dinheiro e assim por diante, mas ainda precisa fazer muito mais. Claro, precisamos sim. Tanto é que nós estamos até muito atentos, porque uma boa parte da nossa juventude vai estar na Amazônia fazendo um trabalho missionário, jovens que foram envolvidos através da CNBB para estarem sendo missionários em algumas dioceses da Amazônia. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto em outros programas, Dom Odilo, mas não podemos esquecer esse 26 de julho, antes que o programa acabe, para falar sobre a importância dos avós para a família, para a igreja, dia de Santana, São Joaquim, muito importante, Dom Odilo. Hoje 26 de julho, dia de São Joaquim e Santana, e são os avós de Jesus, os pais de Maria, Nossa Senhora. E, portanto, olhando para São Joaquim e Santana, lembramos de duas coisas. Eu vejo duas coisas, olhando para esse casal, né,
que podemos dizer ainda são os patriarcas, né? Pais na fé, esse é o sentido dos patriarcas, aqueles que legam a herança da fé, levam para frente, e através da filha, né, e do neto, Jesus, legaram todo o patrimônio da fé, da experiência da vida da fé, a vida com Deus, né, do povo de Israel, para o Novo Testamento, né, para nós e para a humanidade toda, que através da pregação do Evangelho, isso foi estendido mais amplamente para a humanidade toda. Então, São Joaquim e Santana me lembram, né, este fato da passagem das gerações que transmitem e passam para frente o seu patrimônio. Patrimônio, a gente logo pensa no dinheiro. Não, não é isso, as empresas. Isso é um patrimônio também, patrimônio material, mas existe todo um patrimônio espiritual, um patrimônio de cultura, existe um patrimônio de religiosidade, de moral, de ética, um patrimônio de vida humana. É isto, que os avós representam esse patrimônio que se passa para frente através dos filhos e dos netos. Maria, portanto, representa esse elo de transmissão entre o Antigo e o Novo Testamento. Santana é representada geralmente sentada ou em pé, tendo do lado a menina Nossa Senhora, Maria, ou Maria com o livro aberto, ou Santana com o livro aberto e explicando para Maria o livro. Livro, a gente logo diz a Bíblia, não necessariamente a Bíblia. Livro representa a sabedoria, livro representa a inteligência das coisas de Deus, né? Mas também o Evangelho, a Bíblia, né? Santana catequista, avó catequista, avó que conta aos netos, que conta as coisas bonitas da vida, as experiências da vida e passa para frente. Uma imagem tão bonita e é justamente a imagem daquilo que as avós, os avós, ele e ela, né, são convidados a fazer, não se isolar em relação à geração seguinte. A outra é justamente a ideia que é bastante difundida, é o Dia dos Avós. E aí a gente lembra de uma preocupação do Papa Francisco, que ele também falou em vários momentos, quer aqui no Brasil, durante a Jornada da Juventude, quer em outras ocasiões em Roma, chamando a atenção que precisa unir e não esquecer das duas pontas da comunidade humana, as crianças e os jovens e os avós. Quem está começando e quem já está terminando a sua vida, que, portanto, a sociedade, a igreja, a comunidade humana, a família, precisa estar atenta e muito atenta a essas duas partes. Se está atenta somente a quem está forte, produtivo, trabalha, quem tem vida útil, né? Esta é uma maneira distorcida, é muito parcial de enxergar a pessoa e também a comunidade humana. Os avós têm muito a dizer, as crianças e os jovens terão muito a dizer e a fazer se receberem agora. Nodilo, semana que vem vamos tocar mais nesse assunto, até a importância do vovô e da vovó para a família, para a igreja, não é? Mas eu queria a bênção para todo o povo de Deus no dia de hoje, e em especial, Nodilo, para o vovô e para a vovó. Certo, vovô e vovó talvez estejam nos vendo e ouvindo, que Deus os abençoe. Façam a sua parte, não se considerem ainda fora de jogo, de forma nenhuma. Vocês têm muita sabedoria, muita experiência para dar, para comunicar aos filhos, aos netos. Façam sua parte com muita alegria e generosidade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.